Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter Oligo na área, Paiter por ser meu sobrenome, Oligo por uma questão de honestidade intelectual, sejam muito bem-vindos. Estamos diretamente de Pontal do Paraná, numa sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023, às 18 horas 35 minutos, com alguns segundos, conforme você pode ver na sua tela. Desculpem o vídeo, eu sei que está meio sofrível. Desculpe o áudio que deve ter começado e agora também. Tem um pessoal ensaiando, acho que vai ser uma peça de teatro ou algo parecido, certo? Como eu pretendia no começo dessa semana ainda, eu quero tentar fazer isso acontecer, trazer textos bíblicos para comentar sobre, que é uma coisa que eu já fazia no canal há bastante tempo. Comecei o canal basicamente com esse tipo de conteúdo, né? E eu parei de fazer esse conteúdo por causa do seguinte: meu celular principal parou de funcionar, o meu Zenfone 7. Eu comentei várias vezes sobre isso no começo do. Quando eu comecei a fazer o conteúdo de React, né? Como eu pretendo fazer vídeos relacionados a conteúdo bíblico, eu preciso dar meio que dar uma situada em quem não conhece a Bíblia em si, certo? Então, o básico, tá? Porque eu não sou teólogo, eu não tenho formação acadêmica em nada, por enquanto, tá? Igual eu sempre falo, eu sou o Paiter, o leigo, justamente porque eu não tenho faculdade, nunca nem entrei numa universidade em toda a minha vida. Isso está prestes a mudar, tá? Eu já fiz inscrição para uma universidade. Pelo que eu entendi, eu a princípio não vou pagar nada por estar trabalhando para fazer essa faculdade, certo? De volta, eu peço desculpas se tiver vindo o som de lá. Tá? Vou dar uma pausa, eu vou fechar a porta que está aberta aqui para ver se diminui um pouco o som, se é que está pegando, tá captando algum tipo de som. Eu quero deixar com o tempo na tela de vocês, para vocês verem quanto tempo vai levar essa pausa que eu vou dar, tá? Voltando aqui também. De volta, peço desculpas pela gravação em si, que está sofrível. Eu pareço ser um refugiado de guerra, porque eu estou falando e a minha boca está mexendo depois. Tá? Eu sei que é terrível vídeos assim, mas esse é o que eu posso fazer no momento. E eu acredito que feito é melhor que perfeito, porque a perfeição vem com o caminho, né? Se eu pudesse fazer perfeito logo de cara, eu com certeza faria, mas como eu não posso, então fazemos o que podemos e vamos melhorando no decorrer, certo? A primeira coisa que eu quero falar para vocês em relação à Bíblia é que a Bíblia não é um livro único, um volume. Ela está num volume único hoje em dia, certo? Mas ela não é um volume único, tá? Deixa eu pensar num exemplo aqui. Pensa nas Crônicas de Nárnia. A gente sabe que as Crônicas de Nárnia são livros separados, que contam histórias separadas, certo? Mas existe um volume único, que é uma chaproquinha, né? E dentro desse livro, volume único, tem ali 7, 8 outros livros, certo? A Bíblia funciona mais ou menos da mesma forma. Existem 66 livros dentro desse volume único. Eu vou mostrar para vocês agora, certo? Existem 66 outros livros dentro desse volume único, tá? Essa é a versão que eu estou usando atualmente, é a Santa Bíblia Bereana, volume 1.
contém coletânea de ilustrações teológicas, concordância do aconselhamento, novos estudos do episcopado e ajuda aos novos convertidos, certo? Não é merchandising, não estou recebendo nada para fazer propaganda dessa Bíblia, mas é a Bíblia que eu uso atualmente, certo? Desculpa se pegando o barulho do carro, estou na beira da BR aqui, tá? Então vamos lá. Essa é a primeira coisa que eu tenho a dizer a respeito da Bíblia. Não é um único livro. São 66 livros dentro desse volume único. Tá? Inclusive, Bíblia... Bíblia é um termo grego, biblos, que significa exatamente livros, né? Se a gente for traduzir. Bíblia vem do grego biblos, que traduzido é livro. Se eu não me engano, o S no grego, a pronúncia do S no grego, ela existe só para comunicar que é uma coisa, que é alguém, né? Não tenho muita certeza em relação a isso. O mal e mal falo português, quanto menos o grego, tá? Por que eu deixo muito claro essas coisas para vocês? Para vocês também terem curiosidade e pesquisarem por conta própria. Tá? Eu estou tentando ser um abridor de caminhos de curiosidade para vocês. Tá? Não tomem as informações que eu estou trazendo aqui como fiéis fontes da verdade, porque eu não tenho informação acadêmica. Tá? Embora eu tenha quase certeza absoluta de muitas coisas do que eu falo aqui, não dá para ter certeza que está tudo certo. E mesmo que você ouça um doutor, um mestre, um cara com PhD falando, sempre tente pesquisar, tá? Sempre tente não duvidar do que o cara está falando, certo? Mas tenha sua própria fonte de conhecimento, sabe? É importante. Uma outra coisa que eu tenho para dizer a respeito da Bíblia é que você talvez vá a uma igreja e a pessoa que está falando lá no lugar alto diga para você: abra no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 7. Chutei qualquer coisa aqui, tá? Não tenho certeza do que está escrito lá. Mas aí você pensa: Marcos, capítulo 14, versículo 7. Aí você pensa, no exemplo que eu dei de Crônicas de Nárnia, cada capítulo, no livro As Crônicas de Nárnia e na maioria dos outros livros, eles funcionam tipo com uma sequência de escrita e... Cara, esse vídeo vai ficar muito louco, mano, por causa da travação que ele tá tendo, mano. É que o celular que eu tô usando não é tão potente, cara. É um celular gamer, mas a câmera dele é sofrível. E ele tá bem quente. Mas, como eu disse, não tenho muito o que fazer em relação a isso. Tá? Então vamos continuar aqui. Você pensa, capítulo tal, ok. Mas e o versículo? Como é que funciona a questão do versículo? Ixi, travou de vez. Oh, meu pai amado. Voltou? Voltou, parece que voltou. Não, tá travando demais, cara. Ai, caraca. Bom,
Deixa eu tentar fazer uma coisa, então. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui por cima de tudo. Aí. Ai, cara. Queria fazer uma coisa mais legal, mas não dá por enquanto. Eu posso tentar fazer uma coisa. Pera aí. Eu posso tentar fazer o seguinte. Esse aqui. Ai, que eu não consigo mexer só na tela. Só numa tela. Posso tentar fazer assim? É que a câmera desse notebook também não é tão boa. Ele filma só até 720p no máximo. Aí eu posso desligar a câmera do celular porque tá bem sofrível mesmo. Desculpa, galera. Desculpa, mas eu tô tentando aqui fazer o meu melhor. Ah, eu não posso desligar porque eu preciso usar a câmera aqui. É, acabou a bateria do celular pra ajudar. Ou desligou. Tá muito... Bom, enfim. É, fazer o quê? Vamos lá. Continuando então, aí você chega numa igreja ou em algum lugar que fale de Bíblia, né? E a pessoa fala, Marcos capítulo 14, versículo 7. Você fica, Marcos é fácil de achar. Capítulo eu acho que eu sei identificar. E versículo, o que que é? Eu vou achar aqui Marcos capítulo 14, versículo 7. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a Bíblia, tá? De volta, não tenho certeza do que está escrito lá. Vou achar aqui com vocês capítulo 14, versículo 7. Diz assim: Porquanto os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas nem sempre me tendes a mim. Eu falei um capítulo e versículo aleatório que caiu nisso, tá? Mas vamos lá. Lembrando que nem todas as Bíblias têm essa mesma diagramação, tá? Mas todas as Bíblias têm livro, capítulo e versículo, tá? Nessa Bíblia aqui, você consegue ver o nome do livro aqui em cima. O capítulo... como é que eu vou fazer para ver aqui agora? Capítulo é esse primeiro número ali, 14. MC é a abreviação do nome do livro. 14 é o capítulo. E os dois pontinhos ali mostram o versículo, o número do versículo. Tá? 14.7, então é MC 14, 2.7. Que é isso que diz na minha tradução aqui. Tá? É assim que você faz para identificar o livro, capítulo e versículo. Tá? Talvez em algumas Bíblias você tenha só os versículos, só os números dos versículos. Tá? Mas como é que você faz para identificar o capítulo daí? Ele tem um número maior aqui. Tá ali, ó. Marcos capítulo 14. Tá? E daí, cada contagem separada assim é um versículo diferente. Tá? É assim que faz para é assim que você faz para identificar o capítulo e o versículo na Bíblia que você tiver. Nessa Bíblia que eu tenho aqui, eu gosto dela porque tem outras Bíblias que trazem os versículos como se fossem continuação do mesmo texto, que realmente são.
Eu vou tentar pegar um exemplo aqui. Aqui, ó. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 2 e 3. Pode ser que em algumas Bíblias o versículo 3 seja uma continuação do versículo 2, estejam quase na mesma linha, vamos dizer assim. Tá? Então, o versículo 3 estaria como um número menor, como um número em negrito, mas aqui do lado, continuando aqui na linha. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Em algumas Bíblias, o versículo muda no meio da linha e fica um pouquinho mais difícil de você conseguir identificar quando acaba um versículo e quando começa outro. Tá? Então, quando vocês forem pesquisar a Bíblia ou eventualmente comprar uma Bíblia para vocês, pensem nesse tipo de coisa, sabe? Tentem comprar uma Bíblia que cada linha seja um versículo diferente. Eu vou pegar aqui o exemplo de João capítulo 11, versículos 33, 34 e 35, que são versículos pequenos, que são o versículo 35, principalmente, é um versículo bem pequeno, para vocês poderem entender. Lucas, João. João capítulo 6, João capítulo 11, João capítulo 35. Você vai poder ver aqui, ó, 33, 34, 35 e 36. Eu vou colocar meu dedo aqui para ajudar a achar. Ó, 34 tá ali. João capítulo 11, versículo 34. Perguntou, onde o puseste? Responderam-lhe, Senhor, vem e vê. João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 36. Então os judeus disseram, vede o quanto o amava. Em algumas Bíblias, talvez esse Jesus chorou esteja como uma continuação do versículo anterior, do versículo 34, com o 35 do lado, em negrito, só que na mesma linha. Tá? É porque eu não tenho nenhuma outra aqui em mãos agora, senão eu tentava achar uma que fosse assim para mostrar para vocês. Mas acho que vocês entenderam mais ou menos, né? A questão que eu estou levantando aqui. É assim que você faz para achar o livro, o capítulo e o versículo, tá? Uma coisa que é bastante legal de você saber de cabeça é o nome de cada livro e a sequência lógica na qual eles estão dispostos ali. Então, trazendo aqui para vocês os nomes dos livros num geral, Mateus, Marcos, Lucas, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Na Bíblia evangélica, são esses os livros. Na Bíblia católica, tem alguns livros diferentes, certo? Alguns livros a mais, vamos dizer assim, né? Mas isso é papo para quem é católico, tá? Eu não sou católico. Quem é católico vai saber explicar os livros a mais muito melhor do que eu. A Bíblia, ela tem uma separação grande de livros,
tá? Existe o que nós chamamos de Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento é toda a história desde a criação até o período antes do nascimento de Jesus. Entre o último profeta da Bíblia, do Antigo Testamento, até o nascimento de Jesus, existe um período de cessação profética, que a gente chama, e esse período compreende 4 séculos, ou cerca de 400 anos de história, que não foram registrados, certo? Esses livros a mais que tem na Bíblia Católica, eles abrangem parte desses 400 anos de história que não estão registrados na Bíblia evangélica, que é o período que a gente chama de cessação profética. De volta, não sou teólogo, então eu vou dar fazer um comentário. Eu ia falar, eu vou dar uma explicação, mas eu não tenho cunho acadêmico para dar uma explicação de fato. O que eu posso fazer é algum comentário sobre o assunto em pauta. Tá? Então, o comentário que eu tenho para fazer em relação a isso é: nós acreditamos que teve um período depois de Malaquias que Deus parou de falar com o povo, de usar profetas e de se revelar de qualquer outra forma, de uma forma ou de outra. Tá, o celular está querendo dar sinal de vida aqui. Ah, tá sem bateria mesmo. Tá com 1% de bateria agora, porque eu não tirei ele da conexão com o laptop. Enfim. Nós acreditamos que Deus deixou de se comunicar com a humanidade durante um período de 400 anos, o que não significa que a humanidade deixou de existir por 400 anos. A história continuou acontecendo, muitos reis continuaram existindo, o povo de Israel continuou existindo, certo? Mas o que aconteceu foi que Deus parou de se revelar profeticamente, tá? Mais ou menos isso. Parte das histórias que estão contidas na Bíblia Católica vem exatamente desse período, certo? Inclusive a história da Guerra dos Macabeus e coisas nesse tipo assim. Na Bíblia evangélica protestante, vamos dizer assim, não contém, mas na Bíblia Católica contém. Tá? Qual que é a Bíblia mais certa? A Bíblia protestante, a Bíblia católica, outros livros apócrifos? Por que os livros apócrifos não entraram no cânon bíblico? Essa conversa para mais para frente, certo? Ou para até um outro canal. Posso indicar aqui o canal Dois Dedos de Teologia. Eu posso indicar aqui o canal do Rodrigo Silva, Arqueologia. O Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia, ele é teólogo, ele tem formação acadêmica em neurociências, ele tem formação acadêmica em... não é contabilidade, ele lida com valores financeiros, mas não é contabilidade. Enfim, economista, econômico, enfim. Tá? E o Rodrigo Silva, como o próprio nome do canal sugere, é arqueólogo, teólogo e arqueólogo por formação. Tá? Nesses dois canais eles explicam muito bem essas questões que eu não sei explicar de forma muito boa aqui, que é a formação do cânon bíblico em si. Tá? Então fica a recomendação para vocês, acompanhem esses canais. Eu, particularmente, Paiter, o leigo, Bruno Paiter, tá? Eu tenho muito a revelação profética
encontrada na Bíblia protestante, tá? Não estou diminuindo nem rebaixando a importância do conteúdo profético histórico da Bíblia Católica, mas a minha preferência pessoal é pela Bíblia protestante, vamos dizer assim, tá? Bom, recapitulando, eu expliquei para vocês, comentei com vocês, melhor colocando. Eu comentei com vocês sobre a disposição de livro, capítulo e versículo. Comentei com vocês a separação que existe entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Comentei com vocês o porquê que essa diferenciação existe. Acho que é uma boa trazer para vocês agora quais são os livros que compõem o Antigo Testamento e os livros que compõem o Novo Testamento, certo? Por que eu estou trazendo isso dessa forma, tão detalhadinha? Apesar de eu não ter um roteiro para seguir, eu não estar olhando a Bíblia agora para falar tudo isso para vocês, eu acho que é importante porque tem muita gente que talvez tenha nascido num lar ateu e nunca tenha tido contato com a Bíblia. E não saiba essas coisas que, para mim, eu nasci praticamente em berço evangélico, então, para mim, poxa, livro, capítulo e versículo é algo trivial, mas talvez para alguém que tenha nascido num lar não cristão ou num lar que não tenha a Bíblia como um livro que é lido rotineiramente, pode até ser ateu e ler, né? Tipo, pode ser que exista pessoas que são ateias e gostem de ler a Bíblia da mesma forma como gostam de ler Harry Potter, da mesma forma como gostam de ler O Senhor dos Anéis, da mesma forma como gostam de ler o próprio As Crônicas de Nárnia, já aqui já citado, da mesma forma como gostam de ler as histórias de Sir Arthur Conan Doyle, né, que escreveu sobre Sherlock Holmes. Enfim, para uma pessoa que é ateia, a Bíblia é só mais um livro, né? Mas talvez a pessoa só veja aqueles números e aquelas linhas, e os números maiores, números menores, e não saibam o porquê que é assim. Então, o que eu estou comentando desde coisas mais básicas, justamente para ter esse comentário, né? Para ter essa explicação. Vou usar explicação entre aspas sempre, tá? Pelo motivo que eu já citei aqui. De eu não ter faculdade, enfim. Eu citei que eu ia falar os livros do Antigo Testamento, né? Então vamos lá. Da Bíblia evangélica, da Bíblia católica, como eu disse, tem aqueles uns a mais. Da Bíblia evangélica protestante, são os seguintes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 ao todo. Dentro desse escopo de livros do Antigo Testamento também tem suas subdivisões, tá? Tem os 5 primeiros livros que a gente costuma chamar de Pentateuco. Os livros do Pentateuco falam tal coisa, assim, assim. Né? Talvez alguém já tenha ouvido falar isso, mas não saiba o que isso significa. Os livros do Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia evangélica protestante, da Bíblia católica também. Tá? Tem muita confluência entre os dois tipos de Bíblia. São poucas as divergências entre elas, tá? Então, o Pentateuco, quando falarem,
os 5 primeiros livros, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Depois a gente tem uma sequência de livros que estão dentro da subdivisão de livros históricos, que contam as histórias do povo de Israel, tá? Não que os 5 primeiros não contem as histórias do povo de Israel, também contam. Só que entenda que o Pentateuco é como se fosse a Gênese do povo de Israel em si. Então a gente tem o livro de Gênesis contendo nele a Gênese do mundo como um todo e a Gênese das bases do povo de Israel, tá? No capítulo 1 de Gênesis, para contexto, Gênesis significa exatamente começos, princípios, a Gênese, o começo, certo? Então a gente tem no capítulo 1 a criação de todas as coisas, no capítulo 2 a feitura de todas as coisas e do ser humano, certo? Por que eu coloquei essa diferença, criação e feitura? Isso é assunto para mais para frente também, eu vou abordar em vídeos futuros. Mas, para fazer um comentário rápido, isso é uma coisa pessoal minha, tá? Eu, Paiter, acredito que Gênesis capítulo 1 seja a criação de todas as coisas. Então, a gente vê que Deus começa a trazer à existência coisas que jamais existiram, certo? E a grande maioria das coisas citadas em Gênesis capítulo 1 tem sua origem primeiramente, no mundo espiritual, tá? Só um comentário à parte aqui. Se tem algum ateu assistindo a esse vídeo, eu falo pra você, cara, não encara isso como uma afronta pessoal a você, tá? Encara isso como mais uma diversão, saca? Tipo, assim como você talvez curta as histórias de Cthulhu, as histórias... Ai, mas o Caneco, me fugiu o nome do cara agora, caraca! Meu Deus do céu, como é que me fugiu um nome desse, mano? Lovecraft, achei, lembrei. Bom, vocês podem ver pelo... Aqui, ó. Vocês podem ver pelo tempo que tá correndo aqui do lado, tá? Quando eu dou pausa e quando eu não dou. Agora, por exemplo, ó. Tá? Vocês podem ver aqui no tempo que eu dei uma pausa. E essa pausa foi proposital justamente para mostrar para vocês que o tempo aqui do lado tá correndo e tá correndo mesmo, tá? Não é um... E é o horário de Brasília, de fato. Vocês podem digitar, também não é patrocinado, também não estou ganhando nada para falar desse site, tá? Desse site, tá? Mas vocês podem acessar ele, é horariodebrasilia.org, tá? Lovecraft, né? Enfim. Então encare esse vídeo. Você que é ateu, né? Encare esse vídeo como mais uma das histórias de Lovecraft, que tem os deuses e tem as viagens muito loucas e muito massas das histórias dele, né? Enfim. E você que é evangélico, não tenha esse vídeo. Pô, tô falando com ateu aqui, tô falando com ateu levar esse vídeo como um outro vídeo qualquer e tal. Você que é evangélico e tá ouvindo isso, talvez esteja querendo fechar o vídeo porque esse vídeo é uma aberração e tal. A gente precisa chegar em pessoas que talvez a maioria das pessoas não gostaria de chegar. Os sãos não precisam de médico. Sim,
os fracos e enfermos, os fracos e doentes, os enfermos e doentes. Vai variar de acordo com o que está escrito na tua Bíblia, mas o cunho principal é o mesmo. Talvez você que está assistindo esse vídeo seja um cristão de berço e pense, eu conheço tudo de Bíblia, não preciso ver esse vídeo e tal. Você viu até aqui, cara, continua, né? E talvez você esteja enfermo de alma, de corpo, de espírito, né? Talvez você precise de uma palavra de acalento. O que eu tenho para te dizer, se você precisa realmente de uma palavra de acalento, é: se converta, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. Deleita-te também no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração, porque a partir do momento que você entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, você passa a desejar aquilo que ele quer. E aquilo que ele quer passa a ser desejo do teu coração. E então ele vai poder satisfazer os desejos do teu coração, porque são desejos primeiro do coração dele. É por isso que talvez você esteja querendo alguma coisa que não aconteceu ainda. Porque você quer com o teu coração. E você está rejeitando aquilo que está no coração dele. Tá? Enfim. Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação de todas as coisas, muito mais a nível espiritual. Gênesis capítulo 2 fala sobre a feitura, sobre a formação de todas as coisas, muito mais a nível físico, de fato. Gênesis capítulo 3 relata a queda do ser humano e por que o ser humano passa a necessitar de um salvador e de uma salvação, certo? Muito mais principalmente porque o ser humano deixou de ter contato com o seu Criador. E um peixe fora d'água morre. E o ser humano fora do seu Criador não tem vida em si mesmo. Já que o Criador foi quem criou a vida, estar longe do dono da vida não é uma boa ideia. Tá? E é essa a salvação que nós precisamos, certo? Essa é uma das salvações a que nós precisamos, tá? Mais para frente vocês vão entender que tem vários outros tipos de salvação que nós precisamos e todos esses tipos de salvação nós encontramos em Cristo Jesus. É por isso que nós tanto falamos de Cristo Jesus. Tá? Mas esse é uma das salvações às quais precisamos, que é estarmos em contato com o dono da vida. Já que ele criou, de volta, já que ele criou a vida, não é uma boa ideia nos afastarmos do dono da vida, certo? Quanto mais perto dele estamos, mais vida nós temos. E quanto mais nos afastamos dele, do dono da vida, menos vida nós vamos ter. E eu tô falando de uma vida física também, mas mais de uma vida produtiva, sabe? Mais de uma vida espiritual, mais de uma vida viva. Por mais que andar com Cristo nos traga algumas desilusões e algumas percas pelo caminho, andar longe dele faz com que as percas e desilusões sejam muito maiores, porque longe dele a gente pensa que a gente está ganhando tudo e todos, mas a gente na verdade está se perdendo e perdendo a tudo e a todos. E perto dele a gente pode até ter algumas percas momentâneas, mas o nosso ganho vai ser muito maior do que as percas que tivermos. Tá? Então, em Gênesis capítulo 3, fala sobre a queda do ser humano e uns dos motivos
do porquê precisamos de salvação e de um Salvador. Gênesis capítulo 4 fala como o ser humano age estando longe de Deus, do dono da vida, certo? Tanto que em Gênesis capítulo 4, a partir do momento que o ser humano está longe do dono da vida, a gente tem o primeiro homicídio, certo? Que é a famosa história de Caim matando Abel, está lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 5, a gente tem uma religação, uma tentativa de religação entre o ser humano e Deus, certo? Que é uma parte da humanidade tentando voltar para perto do dono da vida, para perto de Deus, certo? Gênesis capítulo 6 mostra que são muito mais as pessoas que tentam se afastar do dono da vida e, portanto, vivem apenas uma vida miserável e, por mais que sejam ricas financeiramente, vivem uma vida mesquinha e sem a vida do dono da vida. E por causa dessa decadência da humanidade, estando longe do dono da vida, o ser humano se torna perverso. Então, o dono da vida decide que a vida precisa chegar a um final e a um novo recomeço. Então, ele procura na Terra alguém que esteja querendo se voltar para si, certo? E alguém que esteja querendo se voltar para si é alguém que esteja querendo reencontrar o dono da vida. E é por isso que ele se revela para Noé. Noé é uma das poucas pessoas que está querendo voltar-se para o dono da vida. E tem uma outra parte lá na Bíblia que vai falar que Deus se revela àqueles que o procuram. Aqueles que me procuram, me encontrarão. Certo? Se eu não me engano, é um dos livros, em um dos salmos que fala sobre isso, inclusive. Tá? Aqueles que me procuram de madrugada me encontrarão. E Noé era uma dessas pessoas que procurava reencontrar o dono da vida. E é por isso que Noé foi a pessoa escolhida. Certo? Esse é um dos motivos que explicam Noé ter sido a pessoa escolhida para construir a arca. Ele estava procurando ser achado por Deus, ser encontrado por Deus. E Deus realmente o achou, o encontrou. Em Gênesis capítulo 7, a gente tem a destruição de todas as coisas, da maioria de todas as coisas, aliás. Em Gênesis capítulo 8, a gente tem o tempo que Noé passou dentro da arca, junto com a família. Em Gênesis capítulo 9, a gente tem ali a reconstrução da humanidade. Não. Em Gênesis capítulo 9 tem as primeiras bases de assentamentos humanos pós-dilúvio. Em Gênesis capítulo 10 a gente tem a reconstrução da humanidade, contando toda a descendência de Sem, de Jafé e de Cam. Em Gênesis capítulo 10 a gente vê que da linhagem de Noé nasceram esses 3 tipos de povos, e de uma dessas descendências nasce uma descendência que continua querendo ter contato com o que é eterno e com o dono da vida. E de volta, é por isso que Deus escolhe a família de Abrão.
Porque Abrão é uma família que está tentando contato com o divino, com o transcendente, com o eterno, com o divino, com o dono da vida. E a gente vê ali no comecinho do capítulo, no finalzinho do capítulo 11, que conta a descendência de Noé por meio de Sem até chegar em Abrão. A gente tem ali no finalzinho do capítulo 11 que o pai do pai de Abrão, o pai do pai de Abrão, no caso o bisavô de Abrão, já tinha uma ideia de sair da terra onde eles estavam e ir em busca de uma terra que eles não conheciam. Eles saem da terra onde eles estavam, vão para uma terra distante que ficava mais a norte do planeta, e o avô e o pai de Abrão falecem nessa terra. Eles passam bastante tempo nessa terra, um pouco mais ao norte, certo? Que é a terra de Harã. Eu falo Harã com H, tá? Não é com R, não, é com H, tá? Do capítulo 12 de Gênesis para frente, a gente tem a história de Abrão. Abrão. A-B-R-A-T-I-O. A em cima do til em cima do A, tá? Abrão. Ele ainda não era Abraão, como a gente conhece hoje, ele ainda era Abrão, tá? A história de Abrão, Abrão barra Abraão, vai até o capítulo 25, se eu não me engano, onde acontece a morte de Abraão, e daí começa a história de Isaac. Aí tem muita coisa que acontece nesse meio. E depois Isaac morre e a gente tem a história de Jacó, que é o principal patriarca do povo de Israel. A gente vai descobrir ao decorrer dos capítulos que Jacó tem seu nome mudado. E Jacó passa a ser chamado, passa a ser conhecido, passa a ter o nome mudado de Jacó para Israel. 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 Eu não sei como é que pronuncia isso em hebraico, tá? Por favor. Mas ele tem o nome mudado de Yaakov para Israel. Tá? E é em Jacó, é em Israel, que começa a principal base das histórias do povo de Israel em si. A gente vai ver que Jacó teve 12 filhos, Israel teve 12 filhos. Esses 12 filhos tiveram vários outros filhos, e cada um desses filhos deu origem a uma das tribos de Israel, certo? A gente vai ver no decorrer do finalzinho ali do livro de Gênesis que um dos filhos de Jacó foi José, que é a famosa história de José do Egito, certo? Eu acho que vale a pena mencionar que José, depois que teve sua história mudada no Egito, passou a ser conhecido como Zafenat Paneia, tá? Então, se vocês verem livros de história, da história egípcia, Zafenat Paneia é José. É o Josézinho, o Zezinho do Jacó, tá? E o final de Gênesis é de como o povo de Israel, através de Jacó, foi ao Egito, certo? Êxodo, aqui acaba Gênesis, Êxodo começa com o povo sendo oprimido na terra do Egito, e a gente tem o nascimento de Moisés,
E Êxodo, o título do livro em hebreu é Nomes, tá? Então, trazido de fato seria Gênesis, Nomes, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Mas, por que Êxodo, então, se o nome do livro deveria ser Nomes? Hashem, ou Shem. Não sei qual que é o plural de Hashem, mas esse deveria ser o nome do livro. Tá? Mas por que Êxodo, então, e não Nomes? Porque Êxodo é exatamente a movimentação de um povo de um lugar para outro. Então, no livro de Êxodo, a gente vê o êxodo do povo de Israel saindo do Egito em direção às terras de Canaã. É por isso o nome. Levítico, por que esse nome? Levítico tem a ver com Levi, com levita. Hoje em dia, levita tem uma conotação de músico. Ah, o levita da igreja, ah, o músico da igreja. Não. Essa é uma conotação muito recente. Não é essa a conotação original do nome Levi, do termo levita. Levi foi um dos filhos de Jacó, e Levi teve outros filhos, e esses filhos que eram descendentes de Levi passaram a ser conhecidos como levitas, da mesma forma como Judá foi um dos filhos de Jacó, e Judá também teve seus filhos, e os filhos descendentes de Judá são conhecidos como judeus. É daí que vem o termo judeu, é daí que vem o termo levita. Tá? Enfim. Mas por que a tribo de Levi foi tão importante a ponto de ganhar um título, um livro só para si? Porque a tribo de Levi se destacou entre as demais tribos num momento em que houve uma pequena ruptura entre as demais tribos de Israel. A gente tem que Moisés desce do monte, já carregando as tábuas dos mandamentos, escritas pelo dedo de Deus, só que o povo se rebelou contra Deus, porque achou que Moisés tinha morrido. Então eles quiseram levantar para si uma outra figura de autoridade e fizeram para si a imagem do que eles achavam que era a imagem de Deus, certo? E eles fizeram a imagem de Deus sendo a imagem de um bezerro, sendo a imagem de um boi. Mais para frente a gente vai ler nas histórias do livro de Ezequiel que o rosto de boi é um dos rostos de uma classe angelical. E mais para frente também a gente vai entender que houveram muitas classes angelicais que decaíram de uma existência gloriosa ao lado do dono da vida para uma existência muito pífia, muito decadente. E um desses anjos maiores, que mais próximo do dono da vida ficava, acabou se tornando o líder dessa rebelião e decaiu, certo? Eu tô dando pausa agora para tentar lembrar, tá? Não para ir pesquisar, tá? É que
Em Isaías fala sobre serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Kadosh, 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 Adonai, Jireh. Não, Adonai Jireh é o Deus da provisão. Os querubins, se eu não me engano. Depois deem uma olhada lá em Ezequiel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para ter certeza se são realmente os querubins. Queruv. Queruv. K-E-R-U-V. Ou Q-U-E-R-U-V. Queruv. Querub. Os querubins. A gente vai ver em Ezequiel que os querubins tinham algumas asas, não eram só 2, e os querubins tinham 4 rostos, que são os 4 seres viventes, né? O rosto de leão, o rosto de ser humano, o rosto de leão, o rosto de águia e rosto de boi. Então eu acredito que o fato de o povo ter escolhido o bezerro, o boi, não foi um fato aleatório, certo? Eu acredito que houve ali uma manifestação demoníaca enquanto Moisés estava em cima do monte. E não, isso é particular meu, tá? Isso é o que eu cheguei à conclusão. Depois de ler, depois de pensar um pouco sobre os textos que eu li da Bíblia, tá? Não foi aleatório eles terem levantado um bezerro de ouro, tá? Depois que Moisés desceu do monte, ele chamou todo o povo a um arrependimento. Ele quebrou a tábua, ele jogou as 2 tábuas que Deus tinha escrito com as próprias mãos, ele jogou no bezerro de ouro e quebrou o bezerro de ouro dessa forma, tá? Então, dessa forma, entende-se ou subentende-se que Deus tinha criado uma aliança com o povo de Israel, mas a partir do momento que Israel virou as costas para Deus, é como se Israel tivesse quebrado essa aliança. E isso foi mostrado de forma factual, de forma física, vamos dizer assim, com Moisés quebrando as tábuas escritas pela mão de Deus e com as tábuas quebrando o bezerro de ouro, simbolizando a quebra da aliança entre o povo e Deus. Tá? Moisés chama todo o povo a um arrependimento, certo? E houve ali uma ruptura. E a maioria do povo queria voltar-se a Deus, visto que Moisés estava vivo, continuava vivo, entenderam qual era o poder de Deus e quiseram voltar. Mas uma grande parte do povo, grande parte quis voltar, mas grande parte não quis voltar. E dos que mais quiseram voltar para Deus, para o dono da vida, foi a tribo de Levi. A tribo de Levi, em peso, se colocou ao lado de Moisés, certo? Eu acredito que a rebelião tenha começado por alguns da tribo de Levi mesmo, certo? Se a gente for ler a história, Corá, se eu não me engano, era da descendência de Levi. Era meio primo, meio da família, de uma das famílias das famílias. Ali a gente tem algumas gerações, né? Mas a gente vai ver que Moisés e Corá tinham um certo grau de parentesco, porque eram levitas, eram da tribo de Levi, certo? Então a gente vai ver que a tribo de Levi é bastante importante dentro da história.
E é por isso que a gente tem um livro cujo nome é Levítico. Porque tem a ver com a tribo de Levi, que por sua vez tem a ver com Levi em si, que deu origem aos levitas, que foram aqueles que carregaram a lei. Tá? Por que números? Porque a gente vai ver que o povo de Israel andou por 40 anos no deserto e muitos do povo morreram no deserto. Um grande número de pessoas do povo morreu no deserto. Então a gente tem, mais ou menos no começo do livro de Números, uma contagem do povo, e mais para o final do livro a gente tem uma recontagem do povo. Ali mais para o finalzinho de Números, quase começando Deuteronômio. Tá? Então a gente tem ali essa dupla contagem do povo de Israel. E se a gente for ler os outros livros que se seguem depois de Deuteronômio para frente, a gente vai ver que foram pouquíssimas às vezes, que foi o próprio Deus quem ordenou a contagem do povo. A gente tem uma ou outra vez só. Então, foi muito característico Deus ter mandado contar o povo, 2 vezes em um curto período de tempo. 40 anos é bastante tempo? Sim, realmente é bastante tempo. Mas para um povo que tem mais de 3.000 anos, mais de 5.000 anos de história, é pouquinho tempo, sabe, de contagem. Bom, enfim, é por isso que o nome do livro é Números. A gente tem uma dupla contagem do povo de Israel em menos de 40 anos. Tá? Deuteronômio, não tenho bem certeza exatamente ipsis literis o que significa Deuteronômio, mas no livro de Deuteronômio, Moisés explica para a nova geração que nasceu no deserto tudo o que aconteceu desde que eles saíram do Egito até o momento presente. E a gente tem a repetição, Moisés falando de volta as leis para o povo que tinha nascido no deserto, tinha crescido, e no final de Deuteronômio a gente tem o falecimento de Moisés, certo? A gente entende que os 5 primeiros livros da Bíblia tenham sido escritos por Moisés durante esse período, desde a saída do povo do Egito até o falecimento dele, certo? Foram 40 anos até descobrir que ele era hebreu, 40 anos no deserto do Sinai apacentando as ovelhas de Jetro, e depois mais 40 anos tirando o povo. É isso aí. Desculpa. Então a gente tem esse período de 40 anos em que eles passaram no deserto, certo? E eu acredito que Moisés tenha escrito o Pentateuco durante esse período de 400 anos, de 40 anos, perdão, onde eles caminharam pelo deserto até tentarem chegar na Terra Prometida, finalmente. Tá? Bom, nesse vídeo a gente falou sobre muita coisa. Eu comentei sobre como manusear, assim, comentei meio que por cima, mas eu acho que já deu para ter uma noção boa de como manusear a Bíblia. Se você nunca manuseou a Bíblia, você descobriu
mais ou menos como através desse vídeo. E a gente comentou sobre a estrutura bíblica no modo geral, os 66 livros, os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 livros restantes que pertencem ao Novo Testamento. E eu comecei a comentar de forma um pouco mais específica sobre o Pentateuco, sobre qual é a estrutura e por que cada livro tem seu nome. Tá? No próximo sábado, a gente vai retomar esse tema, certo? Na próxima quarta, hoje é dia 24, dia 25 vai ser amanhã, dia sábado, dia 26 vai ser domingo, dia 27 vai ser segunda, dia 28 vai ser terça, dia 29 vai ser quarta-feira. Na quarta-feira vai sair um vídeo de React, que eu achei legal fazer. E no próximo sábado, a gente vai ter mais um vídeo falando de Bíblia. Tá? Eu espero que até lá as coisas tenham melhorado, tenha conseguido uma câmera melhor, ou que pelo menos o celular não fique travando igual estava travando no começo desse vídeo. Bom, esse vídeo já está enorme, já está com quase 1h10. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Falou!